Diana, a princesa do povo, e a sua vida conturbada. Desde sua infância, até os seus últimos dias. O seu isolamento emocional, a infelicidade e a crise no casamento. Nesse vídeo vamos mostrar um pouco da trajetória dessa princesa que é lembrada e amada até os dias de hoje. Diana Frances Spencer nasceu em 1º de julho de 1961 em Park House, Sandringham, Norfolk, Inglaterra. Filha do 8º Conde Spencer, Diana nasceu na alta aristocracia britânica. Diana teve 4 irmãos. Suas 2 irmãs mais velhas, Lady Sarah e Lady Jane, John que morreu ainda bebê, antes mesmo dela nascer, e Charles, seu irmão mais novo. Quando sua mãe estava grávida dela, todos pensaram que seria um menino novamente, para herdar o título do pai e continuar o seu legado. Porém, ao nascer outra menina, seu pai se decepcionou. Com essa expectativa frustrada pelo tão esperado filho homem, fez com que seu pai não soubesse qual nome dar a ela, demorando para escolher um. Foi quando decidiram lhe dar o nome de sua bisavós, que se chamava Diana, e de sua mãe Frances. Durante sua infância, Diana viu discórdias e briga entre seus pais, onde o relacionamento deles não andava bem. Quando Diana tinha entre 6 a 7 anos, os seus pais se divorciaram e sua mãe foi morar com outro homem por quem ela se apaixonou, causando um trauma emocional em Diana. Nos primeiros anos, Diana morou com sua mãe, mas logo seu pai conseguiu a guarda dos filhos, proibindo a aproximação da mãe com eles. Seu irmão Charles contou em uma entrevista que Diana ficava todos os dias na porta esperando sua mãe voltar e vir vê-la, já que foi isso que ela prometeu a Diana assim que seu pai a levou para morar com ele. Mas ela nunca apareceu. Fato que fez com que Diana ficasse com raiva de sua mãe, se sentindo sozinha e desprezada em uma fase em que ela mais precisava da presença materna. Os primeiros anos de educação de Diana foram ensinados em casa por uma governanta. Aos 9 anos, foi enviada para um internato feminino chamado Riddlesworth Hall School. Anos depois, ela passou a frequentar a mesma escola que suas irmãs, o West Heath Boarding Escola só de meninas. Mas Diana não era uma boa aluna e foi reprovada 2 vezes nos exames de nível O. Com essas reprovações, Diana resolveu abandonar de vez o internato, com seus 16 anos não concluindo uma graduação universitária. E foi estudar na Suíça para aprender aulas de etiqueta. Ao voltar para Londres e completar 18 anos, ela ganhou de seu pai um apartamento, onde ela morava com 2 amigas. Aqueles seriam os momentos mais felizes da vida dela. Foi nesse mesmo período em que ela começou a trabalhar fazendo limpezas, sendo babá e depois professora em um jardim de infância. Foi nesse período em que ela começou um namoro rápido com o príncipe Charles e foi pedida em casamento. Diana não entrou para a família real por acaso. Sua família conhecia e tinha amizade com a família real há muito tempo. O pai de Diana, John Spencer, era afilhado da rainha Mary, avó da rainha Elizabeth II, e atuou como ajudante pessoal tanto do rei George VI quanto da própria rainha Elizabeth II. As 2 avós de Diana foram damas de companhia e amigas íntimas da rainha mãe da rainha Elizabeth II. O irmão de Diana, Charles Spencer, é afilhado da própria rainha Elizabeth II. Além de que Diana cresceu em Park House, situada na propriedade de Sandringham House. Os pais de Diana alugaram a Park House diretamente com a proprietária, que era a rainha Elizabeth II. Já a família real costumava passar férias na propriedade vizinha Sandringham House, unindo de certa forma a convivência entre eles. Diana costumava brincar com os filhos da rainha, o príncipe André e o príncipe Eduardo. O casamento de Diana foi um casamento arranjado e sob pressão, pois o então príncipe Charles era apaixonado por Camilla Parker. Porém, ele não podia assumir compromisso com ela, pois a família real não a via como uma boa pretendente para se tornar rainha ao lado de Charles. Ela não tinha nenhum status de aristocrata, já havia tido outros namoros. Enfim, nada que agradasse a família real para seguir sua linhagem. Enquanto Diana era descendente direta de 2 reis, Carlos II e Jaime II da Inglaterra, além do rei Eduardo I. Sua árvore genealógica era tão nobre que Diana já possuía uma linhagem mais aristocrática do que muitos membros da própria realeza, descendendo também da Rainha Maria da Escócia e de outras figuras históricas importantes. Diana era também prima distante do primeiro-ministro Winston Churchill. E também era prima distante de Camilla Parker, a amante do marido. O pedido de noivado e casamento aconteceu muito rápido, apenas em alguns meses. Após alguns convites para ela ir ver Charles jogar polo, entre outros eventos como um passeio de iate, o pedido foi feito. Diana disse que ela e o príncipe Charles só se encontraram 13 vezes,
mas sempre na presença de familiares. Disse ela que quando ele a pediu em casamento ela pensou que era uma brincadeira e disse sim. Porém, era mais sério do que ela pensava. Logo mesmo antes de acontecer o casamento, já começaram a mostrar indícios da infidelidade dele. Ao mesmo tempo que Charles a presenteou com um luxuoso anel de noivado feito especialmente para ela com safira azul e diamantes. Ele também presenteou Camila com uma pulseira com as iniciais FG, que era o apelido que eles usavam um para o outro. Diana encontrou a pulseira no escritório do secretário pessoal de Charles. Ao perguntar sobre a pulseira, Charles afirmou sim que era um presente para Camila, que era sua amiga de longos tempos. Essa atitude dele fez ela querer desistir do casamento, mas foi convencida por suas irmãs a continuar. O casamento do príncipe Charles com Lady Di aconteceu em 29 de julho de 1981, na Catedral de São Paulo, em Londres. O casamento foi transmitido ao vivo pela TV para o mundo todo. Na Inglaterra foi declarado feriado nacional para que todos pudessem assistir ao evento. Entre os convidados estavam reis, rainhas, príncipes e princesas de países como Mônaco, Jordânia, Suécia, Noruega, Bélgica e Japão. Chefes de Estado, primeiros ministros e diplomatas de todo o mundo, conhecidos da alta sociedade, aristocratas e amigos do casal, totalizando 3.500 convidados. Porém, desses 3.500 presentes, apenas 120 convidados foram selecionados para irem para a recepção íntima no Palácio de Buckingham. Diana começou a quebrar os protocolos reais logo no dia da cerimônia, quando ela omitiu dizer obedecer ao marido nos votos de casamento dito em frente ao padre. Essa decisão foi tomada não somente por ela como também por Charles, que achavam fora de moda esse voto. Charles não estava animado com o casamento e Diana sabia disso. Segundo Penny Thornton, astróloga de Diana, no dia anterior ao casamento, Charles teria feito uma confissão que deixou Diana arrasada. Charles havia deixado claro que não a amava e para que ela não tivesse falsas esperanças sobre a relação entre eles. Já ao caminhar para o altar, Diana se sentiu muito desconfortada ao ver que Camila estava no banco entre os familiares para assistir à cerimônia. No mesmo dia depois da recepção do casamento, eles saíram para a lua de mel. O casal foi conduzido em uma carruagem aberta pela ponte de Westminster para pegar o trem da estação de Waterloo, o British Royal Train, para fazer o mesmo trajeto que os pais de Charles haviam feito há 34 anos, em Hampshire. Eles viajaram para Broadlands, local onde os pais do príncipe Charles passaram sua noite de núpcias em 1947. Ficaram lá por 3 dias, onde então voaram para Gibraltar, para um cruzeiro de 11 dias no Mediterrâneo, no iate real HMY Britânia, visitando Tunísia, Sardenha, Grécia e Egito. Após o cruzeiro, eles voaram para a Escócia, onde o resto da família real estavam reunidos esperando por eles no castelo de Balmoral. Ao retornarem da lua de mel, a princesa Diana e o príncipe Charles foram morar nos apartamentos 8 e 9 do Palácio de Kensington, residência da família real há mais de 300 anos, onde passou várias gerações, incluindo a rainha Vitória, desde seu nascimento no palácio em 1819 até assumir o trono britânico em junho de 1837. Em novembro de 1981, quando Diana compareceu ao baile de gala da exposição Esplendores dos Gonzagas com seu então marido Charles, no Museu Victoria e Albert, Diana cometeu a primeira gafe ao cochilar no evento, causando espanto nas pessoas. Como uma princesa poderia dormir em um evento importante? Mas a família real tratou logo no dia seguinte contornar a tal atitude dela, anunciando que ela estava grávida, o que causou comoção e admiração das pessoas, achando fofo aquele momento, e tirando aquela má impressão que ficou. A gravidez aconteceu muito rápido, cerca de 3 meses após o casamento. Mas o que era para ser um momento harmonioso acabou sendo algo trágico e dramático quando ela, no 4º mês de gravidez, se jogou da escadaria na frente da rainha, sua sogra, que ficou horrorizada e assustada. Em uma gravação de uma fita exibida pela NBC, ela admitiu tal acontecimento dizendo: "Eu me joguei escadas abaixo, pensando que eu tinha um bebê dentro de mim." A rainha vem, absolutamente aterrorizada, chocada. Ela estava tão assustada. "Eu sabia que não ia perder o bebê." A princesa Diana quebrou a tradição real ao dar à luz ao príncipe William no Hospital Santa Maria St. Mary em Londres, em vez de ter o parto em casa, como era o costume, sendo o bebê o primeiro herdeiro ao trono britânico a usar fraldas descartáveis, ao invés das fraldas de pano. Com o nascimento de William, Diane começou a ter depressão pós-parto.
Esse foi apenas um dos transtornos mentais ao qual ela passou a ter. Logo na primeira semana de noivado, Diana desenvolveu bulimia após Charles ter dito a ela que estava um pouco gordinha. E a automutilação meses depois do casamento, como meio de chamar a atenção e pedir ajuda, pois ela não estava conseguindo se adaptar às regras da realeza, onde tudo o que ela fazia era visto como um não comportamento de uma princesa. Além do assedio da imprensa e paparazzis que não a deixam em paz querendo tirar fotos a todo momento. Ela sentia medo, ansiedade, e tudo que ela conseguia ao invés de alguém para ouvi-la e tranquilizá-la era Charles a ignorando. A segunda gravidez veio em 1982. Quando a criança nasceu, Príncipe Charles ficou decepcionado ao ver que havia nascido outro menino ao invés de uma menina como ele queria. Além também da criança ter nascido ruiva. Quem disse isso foi a própria princesa Diana e também Paul Burrell, ex-mordomo da família real e amigo pessoal da princesa Diana, que mencionou em seu livro que Diana lhe contou que Charles entrou no hospital, olhou para o berço onde estava o bebê e disse: "Ah, cabelo ruivo." Diana respondeu: "Mas, Charles, você sabe que isso é o gene Spencer. Todos nós somos ruivos." Então veio o golpe devastador. Ele disse: "Bem, pelo menos agora eu tenho meu herdeiro e o que sobra aí. Eu posso voltar para Camila." Causando trauma em Diana, ainda fragilizada pelo trabalho de parto, fazendo ela chorar muito. O batizado. O ressentimento continuou evidente no batizado de Harry. Na ocasião, Charles reclamou para a mãe que estava desapontado por não ter tido uma menina. Após batizarem o bebê, Charles foi até sua mãe e disse: "Você sabe, ficamos tão decepcionados, pensamos que seria uma menina." A rainha então o repreendeu dizendo: "Você deveria perceber o quão sortudo você é, por ter tido uma criança normal." Após a repreensão da rainha Elizabeth, ele passou a se fechar emocionalmente. Após o nascimento dos filhos, e diante da frieza e isolamento que seu marido fazia com ela, Diana passou a focar em ser uma mãe dedicada e presente na criação dos filhos. Ela os levava para a escola, levava os filhos para se divertirem em parques de diversão, querendo os levar aos máximos da vida normal como a de todas as pessoas. Diana chegou a ser criticada pela família real ao participar de uma brincadeira de mães, na escola do filho mais novo quando ele tinha 7 anos. Diana quebrou o protocolo real, ao correr descalça e de saia. Porém, o que ela queria era ver o filho feliz. Diana levava os filhos para visitar hospitais, abrigos de sem-teto e projetos sociais, com o objetivo de mostrarem para eles os privilégios em que viviam enquanto milhares de pessoas viviam em condições precárias, e como o mundo era fora do Palácio Real. Diana sempre teve o sonho de ser dançarina de balé clássico. O que a impediu foi a sua altura, que ultrapassava o tamanho para ser uma bailarina. Porém, Diana teve o sonho realizado, por um dia no ano de 1985. O primeiro desejo aconteceu de forma inesperada, no dia 9 de novembro, quando ela participava de um jantar de gala na Casa Branca. Na ocasião, a mulher do presidente Reagan, a primeira-dama Nancy Reagan, disse para John Travolta que Diana tinha o sonho de dançar com ele. Foi então, ao dar meia-noite, John Travolta tocou em seu ombro e perguntou se ela aceitava dançar com ele. Diana, tímida, aceitou o convite e os dois dançaram no centro do salão aos olhares da plateia que se afastaram para dar espaço para eles, ao som do filme Embalo de Sábado à Noite nos tempos da brilhantina. Foi um momento mágico para Diana. Naquela noite ela também dançou com outros convidados, inclusive com o próprio presidente Reagan, e com os atores Tom Selleck e Clint Eastwood. No mesmo ano, no dia 23 de dezembro, no Teatro Royal Opera House, Diana quis presentear o marido com uma coreografia que ela havia ensaiado secretamente há alguns dias, e também de realizar o sonho de se apresentar diante de um público. Diana deixou seu camarote real e subiu ao palco com o bailarino Wayne Sleep, para dançar a música Up of Girl de Billy Joel. O público foi à loucura com o espetáculo. Já Charles não gostou nem um pouco, considerando a dança e a roupa inadequados para o protocolo real. Além da dança, Diane tocava muito bem o piano. No dia 28 de janeiro de 1988, a princesa tocou piano durante uma visita à Escola de Música de Melbourne, na Austrália. Após Diana ir em um show de Michael Jackson no ano de 1988, eles se tornaram muito amigos e costumavam a se falar por telefone durante as madrugadas. Amizade que não agradava a Charles. Tanto que quando Diana faleceu, Michael quis dar apoio aos príncipes William e Harry, mas foi proibido por Charles de se encontrar com eles.
Diana nunca gostou de sua madrasta. Quando o pai de Diane se casou com a condessa Rainha Spence, Diana tinha 15 anos. Nem ela e nem o irmão gostavam dela. Diana sentia ciúmes e a via como uma rival que havia roubado o afeto de seu pai. Em setembro de 1989, Diana, já com seus 28 anos, após um desentendimento com ela, empurrou da escada sua madrasta, que na época tinha 60 anos, ficando bastante machucada e chateada, mas mesmo assim ela não chamou a polícia para evitar um escândalo público. 3 anos depois, em 1992, Diana, em uma conversa com sua professora de canto, afirmou que a tal ação lhe deu uma enorme satisfação. A atitude de Diana poderia ter provocado algo pior, como a morte de sua madrasta, que já era uma idosa. Enquanto Charlie se relacionava com Camila, Diana também teve seus romances. Em 1985, ela se envolveu com seu guarda-costa, Belry Albert Manac. Um ano depois ele foi demitido. E em 1987 faleceu atropelado por um motociclista, despertando a suspeita de sua morte ter sido encomendada. James Hewitt, 1986, ex-oficial da Cavalaria do Exército Britânico. O namoro durou 5 anos, e só terminou porque James foi enviado para lutar na Guerra do Golfo. Oliver Oari, 1992 a 1994. Um comerciante de artes. 16 anos mais velho que Diana. Oliver era amigo do príncipe Charles. Ele e sua esposa se hospedaram várias vezes em Windsor. O caso chegou ao fim porque Oliver se recusou a deixar sua esposa. Asna Khan, de 1995 a 1997. Foi o grande amor da vida de Diana. Cirurgião do Paquistão. Khan teve dificuldades para lidar com o assédio da imprensa. Ele começou a receber ameaças. Asna decidiu que não poderia se casar com Diana, nem mesmo tornar o relacionamento público. Sua preocupação em casar com Diana era que sua vida viraria um inferno por causa de quem ela era. Ele sabia que não teria uma vida normal ao lado dela. E se eles tivessem filhos juntos, não poderia levá-los a um lugar nenhum ou fazer coisas normais com eles. Por causa da imprensa e fotógrafos de plantão. Por último, foi o magnata Dodge Alameda Fayed, em 1997, um namoro relâmpago com pouco mais de um mês. Eles começaram a namorar em julho, depois de Diana ter terminado com Asna. Dizem que ela começou a namorar Dodge para causar ciúmes em Asna. O namoro terminou com o grave acidente provocado pela fuga dos fotógrafos que perseguia o carro deles. Em 31 de agosto de 1997. O ex-segurança da família real, Alan Peters, disse em depoimento que foi a princesa Diana quem traiu primeiro no casamento, tendo um caso com o guarda-costa Belry Manac, antes de o príncipe Charles retomar seu relacionamento com Camilla Parker. Charles só voltou com Camilla após confirmar o relacionamento de Diana com o guarda-costa. E foi Alan quem contou à Rainha Elizabeth e para Charles o envolvimento de Diana com Belry. Em 1987, Diana surpreendeu o mundo ao cumprimentar um paciente com AIDS, sem luvas de proteção, para mostrar que a AIDS não se pegava com o toque. Diana visitou vários asilos, hospitais e instituições de caridade. Em uma de suas visitas, Diane fez questão de falar através de sinais com uma criança surda. Em 1990, houve um atentado contra Diana. Foi enviado para ela um pacote-bomba, mas os seguranças real conseguiram desativar antes que houvesse uma explosão. Em 1992, Charles e Diana se separaram. A Rainha Elizabeth tentou uma reconciliação entre eles, mas Charles queria dar um fim naquele casamento. O divórcio aconteceu em 1996. Em 1997, em Angola, a princesa Diana caminhou sobre um campo minado. Ela visitou um hospital em Luanda e centros de ortopedia, onde se sentou ao lado de amputados e ouviu suas histórias. Diana conversou com Sandra, uma menina de 13 anos que havia perdido a perna. Anos depois, em 2019, o príncipe Harry refez os passos da mãe em Angola e reencontrou Sandra, que havia batizado uma de suas filhas com o nome de Diana em homenagem à princesa. 2 meses antes do trágico fim de Diana, em 25 de junho de 1997, a princesa Diana leiloou vestidos de sua coleção pessoal feita por grandes estilistas, entre eles John Galliano, Gianni Versace, Catherine Walker, Bruce Odielde, Valentino, Chanel, Christian Lacroix e Emmanuel Ungaro. A ideia de leiloar as peças para caridade foi de seu filho,
O príncipe William. O valor arrecadado foi doado para instituições de combate ao câncer e à AIDS. Após a separação com o príncipe Charles, Diana buscava um verão leve, mas os fotógrafos a acompanhavam em todos os lugares. Diana recebeu um convite do pai de Dodi para ela passar alguns dias no seu iate. O iate luxuoso do pai de Dodi oferecia privacidade, longe da família real e também da imprensa que não a deixava em paz. Um dos funcionários do iate em que eles viajaram afirma que as demonstrações de carinho só aconteciam quando eles sabiam que estavam sendo fotografados. O romance entre Diana e Dodi não passava de uma farsa. O casal dormia em quartos separados e Dodi chamava respeitosamente de senhora. O último dia da princesa Diana foi no dia 31 de agosto de 1997, com início na ilha da Sardenha, na Itália, e terminou em Paris, na França. Diana estava de férias no Mediterrâneo a bordo do iate Jonical, de Dodi Al Fayed. Eles almoçaram no convés e aproveitaram o dia com tranquilidade. À tarde, o casal viajou de jato para Paris para passar a noite antes de seguir para Londres, onde ela se encontraria com os filhos William e Harry. Quando chegaram a Paris, dirigiram-se para o Hotel Ritz, propriedade da família de Dodi. Queriam sair para ir jantar a um restaurante da cidade, mas a forte presença de fotógrafos do lado de fora fez com que decidissem jantar no próprio hotel. Por volta da 00:20, na tentativa de despistar os fotógrafos que os perseguiam, Diana e Dodi saíram pelos fundos do hotel, no Mercedes-Benz, acompanhados por um segurança e pelo motorista Henry Paul. Mas foram vistos pelos fotógrafos que começaram a persegui-los de moto e aproximarem da janela do carro para conseguirem algumas fotos. O motorista acelerou para fugir deles. Foi quando, ao entrar em alta velocidade no túnel da ponte de El Alma, o motorista bateu no carro da frente e, em seguida, bateu contra o pilar. Dodi Al Fayed e o motorista, que tinha grande quantidade de álcool no sangue, morreram no local. O segurança que usava o cinto sobreviveu. E a princesa Diana foi retirada das ferragens com vida e levada para o hospital Pitié-Salpêtrière, por onde foi submetida a uma intervenção cirúrgica, veio a falecer por hemorragia interna no tórax. O corpo da princesa Diana foi trazido de volta para a Inglaterra no mesmo dia em que faleceu em Paris, na França. O traslado foi feito em um avião da Força Aérea Real, acompanhado por seu ex-marido Charles e por suas duas irmãs. O corpo foi levado para a capela de St. James para um velório privado por 5 dias. Somente no dia 6 de setembro, foi realizado o cortejo pelas ruas de Londres para que as pessoas pudessem se despedir dela. O percurso começou em Kensington, até chegar à abadia de Westminster. O cortejo da princesa Diana saiu do palácio de Kensington em uma carruagem militar, coberta pelo estandarte real, bandeira usada apenas para membros da família real, mas foi concedido a Diana mesmo ela sendo divorciada de Charles. Atrás da carruagem, seguindo a pé pelas ruas, foram os príncipes William e Harry, príncipe Charles, príncipe Philip de Charles e o irmão de Diana, Charles Spencer. O cortejo, ao passar pelos portões do Palácio de Buckingham, a rainha Elizabeth II, em um gesto sem solene, curvou levemente a cabeça em sinal de respeito. O evento foi transmitido ao vivo para o mundo todo, para 2,5 bilhões de pessoas. Ao chegar na abadia de Westminster, aconteceram a cerimônia religiosa, discursos do irmão de Diana e suas irmãs e o momento em que Elton John cantou para homenagear Diana modificando a letra da música Candle in the Wind. Após a cerimônia, o corpo foi levado para Althorpe, para o sepultamento privado somente para a família e amigos íntimos. A homenagem com flores foi tanta que a Inglaterra teve que importar flores de países vizinhos porque estava em falta nas floriculturas. A princesa Diana foi sepultada na propriedade Althorpe Estate, lar da família Spencer em Northamptonshire. O túmulo está localizado em uma pequena ilha no centro de um lago ornamental, conhecido como Oval Lake. A sepultura é reservada e fechada ao público por motivos de privacidade e segurança. Diana sempre será lembrada como a princesa que modificou os protocolos da família real britânica. Muito obrigado por assistir.